Vamos para a última notícia do dia, porque a gente vem falando bastante aqui sobre o Edinaldo, a gente falou sobre a possibilidade, lemos aqui a matéria recentemente sobre a questão da CBF e do Edinaldo estar por um fio. Era o que dizia a matéria lá dos jornalistas com os quais conversamos, que eles soltaram no portal Léo Dias. Mas o quadro mudou de figura, Felipe. Depois do pedido da deputada federal para rever a possibilidade. Como é que eu posso explicar isso em um juridiquês mais simples? Mas para rever a lisura da presidência do Edinaldo, uma vez que descobriu-se, uma perícia alegou que a assinatura de um dos vice-presidentes, no caso, naquela época, o mais velho, o Coronel Nunes, teria sido falsificada, a gente ficou sabendo que ela pediu para que o STF intervisse. E aí, a matéria do portal Léo Dias apontava que o ministro Gilmar Mendes, que tem ligação com a CBF, porque ele tem uma empresa de ensino que é associada, que gere a CBF Academy, que é a empresa de cursos da CBF para técnicos. E que então Edinaldo, enquanto presidente da CBF, e Gilmar Mendes são parceiros. O que se dizia que depois da matéria da Piauí, que o Gilmar Mendes estava querendo se desassociar ao Edinaldo e então pesaria a mão nessa decisão, junto com o STF. Só que aí fomos surpreendidos por uma notícia completamente diferente. Vamos aqui ao GE, que diz: STF nega pedido de afastamento de Edinaldo Rodrigues à CBF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta quarta-feira o pedido de afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. O magistrado considerou incabível a solicitação apresentada pela deputada federal Daniela do Vaguinho, do União Brasil do Rio de Janeiro, em petição na segunda-feira. Gilmar Mendes também negou a suspensão da homologação do acordo assinado no início desse ano que manteve Edinaldo na presidência, pedido feito por Fernando Sarney, vice-presidente da CBF, nessa quarta. Segundo o ministro, não há previsão legal para que a deputada e o vice participem do tipo de ação que discutiu e homologou o acordo que manteve Edinaldo no comando da entidade. Não havia à época quaisquer elementos nos autos que levassem à compreensão ou sequer suspeitas na ocorrência de simulação, fraude ou incapacidade civil dos envolvidos, escreveu Gilmar na decisão. Em nota, a CBF afirmou que a decisão reafirma a lisura da atual gestão da entidade. Apesar das duas negativas, Gilmar Mendes determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a apuração imediata e urgente dos fatos narrados nas petições. Daniela do Vaguinho e Fernando Sarney alegam que é falsa a assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente da CBF, no acordo do início do ano. Gilmar Mendes ponderou que as manifestações posteriormente enviadas ao STF noticiam graves suspeitas de vícios de consentimento capazes de comprometer o acordo homologado em 21 de fevereiro. Por isso, determinou que as alegações deverão ser analisadas no âmbito da ação civil pública que originou o acordo no TJ do Rio de Janeiro. Ou seja, ele falou, não é comigo, vai lá para o TJ do Rio de Janeiro, eles que julguem o que eles acharem que tiver que julgar. Ele, como bom Pôncio Pilatos, lavou as mãos, Felipe. Lavou as mãos. Falamos aqui ontem. E aí ele tirou o problema da frente dele. É claro que vão surgir uma série de teorias da conspiração, mas a gente não vai corroborar com isso porque a gente tem teto de vidro, não temos provas, não somos levianos e não temos dinheiro para pagar o Gilmar Mendes caso ele nos processe. Então... E o que chamou a atenção foi a velocidade da resolução dos fatos. Pois é, mas assim, não resolveu nada. Ele não disse que não foi. Ele passou para outra esfera. Falou, ó, TJ do Rio de Janeiro que resolva. Eu não vou resolver. Então, mas se o TJ do Rio de Janeiro comprovar que houve falsificação na assinatura do Coronel Nunes, o Edinaldo vai ser deposto do cargo? Pois é. Eu acho que não, cara. Eu acho que o cargo, por enquanto, tá salvo do presidente da CBF.
E aí, novamente, a gente volta pro âmbito treinador da seleção. Ele ganha fôlego e ganha também respaldo e poder. Enfim, mostra que é um homem de fato poderoso no futebol brasileiro, o Edinaldo Rodrigues. E continua na presidência da CBF, fazendo a sua gestão aí, que, na minha opinião, olhando para o campo e para seleção brasileira, que é de fato o interesse da CBF, é uma gestão que, na minha opinião, é fraca. Pois é. Felipe, é até difícil a gente comentar sobre isso, porque, olha, pra mim tem uma série de coisas aqui que são muito evidentes. A gente sabe como que muitas vezes as decisões políticas, elas são muito... elas são mais importantes do que o que é certo ou o que é errado. O que importa como eu gosto sempre de voltar pro impeachment da Dilma, né? Porque você gostando da Dilma ou não, você sendo a favor do impeachment dela ou não, se você tiver um mínimo de isenção, você vai considerar que aquilo é um golpe de Estado. Você pode ter sido a favor do golpe, porque você queria a Dilma fora do Brasil naquele momento, de repente você acha que era importante para o país e tudo mais. Eu discordo, acho que a gente entrou num mar de lama a partir daquilo. Abriu um precedente muito ruim para a democracia. Mas pode ser a sua opinião. Agora, você discordar que o processo da Dilma não é um golpe de Estado, aí já não é, assim, é uma opinião que eu não posso respeitar. Porque pela ordem fiscal não está prevista nada em Constituição como um dolo de presidente. Porque fosse isso, todos os presidentes antes dela e depois dela cairiam. Bolsonaro deu muito mais. Aquilo foi apenas um pretexto, uma desculpa política, porque ela esfarelou politicamente. Então, e porque ela não cedeu a algumas pressões dentro do ela Congresso. não cedeu, ela foi pouco hábil, ela tomou decisões ruins, ela teve uma presidência, na minha visão, péssima. O segundo mandato dela ali, o final do primeiro e o começo do segundo, eu não gosto. Opinião ela pessoal. Ela não soube fazer o que o Lula fez, né? Não e soube. faz, que é dialogar. O que o próprio Bolsonaro fez. O Bolsonaro vendeu o mandato para Arthur Lira. O Bolsonaro acho que fez até demais. Para se manter no poder. Ela não fez isso. Né? Então, no fim das contas também é uma... Mas assim, o que explica tudo isso? Explica que a decisão... Tudo isso explica, Felipe, que as decisões jurídicas... É louvável. Eu acho pra caralho. Eu respeito muito ela. Muito Dilma é uma mulher muito foda, muito foda. Mas assim, a questão o que isso prova é que essas decisões de permanência no cargo, de instituição do cargo, elas são todas políticas. Aqui não tá em jogo, desculpa, se a assinatura do Coronel Nunes é falsificado ou não. Isso é só um elemento que eles vão usar se eles decidirem politicamente que tem que derrubar o cara. Enquanto isso, do outro lado, o que o Edinaldo pode estar oferecendo para se manter politicamente? É um jogo de poder, cara. Não sabemos. É um jogo de poder. Não sabemos, não temos provas, não podemos falar sobre isso. Mas hoje a gente sabe que a CBF tem um caixa de 2,4 bi. Tem muito dinheiro. E esse dinheiro, politicamente, ele é importante. Dinheiro é poder. E não só dinheiro. Você tem hoje distribuição de cargos para vice-presidente na CBF, agradar uns aos outros. Assim, hoje, o poder do Edinaldo enquanto presidente dessa entidade e dentro da entidade, falando aqui de federações, ele é muito respeitado porque ele aumentou o salário geral, ele agradou todo mundo. Então, para você organizar uma derrubada desse nível, ele precisa se enfraquecer muito. E agora, ainda com a notícia de Ancelotti, que me parece que vai se confirmar, ele se fortalece muito mais, politicamente. O grande objetivo dele. E aí fica muito difícil tirá-lo do poder. Vamos ver o quão hábil ele continuará sendo para se manter no cargo. Se ele vai ser um Ricardo Teixeira ou se ele vai ser um Rogério Caboclo. Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Só o tempo vai dizer, Felipe. O fato é que ele não... Desde que ele assumiu e sentou na cadeira de presidente da CBF, até agora ele não teve, digamos assim, paz, né? A todo momento o cargo dele tá em xeque, assim. Essa é a impressão que fica. Que a todo momento há
há uma inquietação ali da parte dele e de toda a atmosfera que cerca a CBF de que o Edinaldo pode a qualquer momento cair do comando da CBF. E aí ele vai conseguindo se segurar, né? E isso são vitórias importantes políticas que o Edinaldo tem conseguido, como foi na reeleição, como foi agora com essa questão das federações, como pode ser com a vinda, ao que dizem os jornais espanhóis, no caso o Marca, que é um grande jornal da Espanha, que o Ancelotti tem um acordo, enfim. E aí, cara, no fim das contas, eu vi até, se eu não me engano, o Alex Cabeça comentando que a CBF tá lembrando muito também o modus operandi do que era em 2001, antes da Copa de 2002, a Copa do Pentacampeonato do Brasil. Toda a ebulição política, enfim, tudo que estava rolando ali na CBF naquele momento e que trouxe uma instabilidade tão grande para a entidade que fez com que o Filipão conseguisse blindar a equipe daquilo que a política externa estava rolando e o Brasil acabou sendo campeão e que quem sabe pode acontecer o mesmo ano que vem do técnico chegar a conseguir blindar o time nesse sentido, trazer uma energia positiva para a equipe. Se o Ancelotti for campeão do mundo, cara, se ele for campeão do mundo, o Edinaldo esquece, mais 20 anos. Exato, cara. O cara, ele vai virar o grande dirigente da história da CBF. O cara que trouxe o Hexa, assim, que trouxe o primeiro técnico estrangeiro campeão do mundo pela seleção. Ele vai virar um Marte, cara. Vai virar um Marte. Então, não pra nós, não pra imprensa. Não pra nós. Não, eu tô analisando aqui no contexto geral, assim, da coisa. Tô enumerando aqui as batalhas que o Edinaldo teve que passar pra conseguir se manter no cargo. E acho que trazendo o Ancelotti vai ser uma grande vitória política pra ele, sem dúvida. E se sai isso culminar num título mundial, num hexacampeonato, aí, meu irmão, esquece. É vídeo do Edinaldo de Juliette com pandeiro na mão, cerveja na outra e hexa no bolso, velho. É isso.